Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Uma satisfação e uma alegria estar de novo, mais um encontro com vocês. Nosso terceiro encontro dessa mentoria de volta para mim. E o tema de hoje, também baseado naquelas perguntas que a gente passou para vocês do formulário, nós vamos falar como honrar a sua história sem ser prisioneiro dela. Da vítima ao protagonismo. Como que a gente vai conseguir fazer isso? É isso que nós vamos aprender no Interação de hoje. Primeiro, Sheila, você pode colocar, e aí vocês só vão ouvir minha voz e eu vou explicando esse ponto bem importante. Eu quero que vocês imaginem e vejam essa imagem que a Sheila vai colocar aqui para nós. Essa imagem do rio. Imaginem esse rio, ele começa em uma nascente. Ele começa em uma nascente, e a nascente é a nossa família. Aí depois vai recebendo as outras águas, outros afluentes, que são os nossos amigos, os nossos parceiros, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que convivem com a gente lá na nossa religião. Cada encontro com essas pessoas vai moldando esse rio e esse curso do rio. Mas às vezes nós ficamos presos. Se a gente perceber esse rio tem troncos, tem pedras, tem redemoinho, e às vezes a gente fica preso ali, em repetições, em dores, em culpas, e nós ficamos segurando, como segurando essas pedras pesadas, esses troncos. A gente fica preso em algum lugar aí desse grande rio. E isso nos impede de seguir. Então, hoje no nosso encontro, nós vamos aprender a soltar. A soltar essas pedras, a soltar esses troncos, deixando que esse rio flua naturalmente. E quando nós falamos em permitir soltar essas pedras, para que esse rio ele siga o curso dele, esse fluxo intenso, saudável, nós estamos falando de respeitar a ordem natural das coisas, a ordem que já existe na nossa vida. E assim como a água encontra ali o seu curso, o seu caminho, nós também precisamos nos alinhar com algumas leis da vida, essas leis que regem todas as nossas relações. Então, a Sheila vai falar um pouquinho para nós sobre essas leis que a gente precisa seguir para que esse rio siga o fluxo dele. Sheilinha? É isso mesmo. Então, essas leis são conhecidas como as leis do amor. Por que as leis do amor? Porque elas garantem a vida adiante, elas garantem que o amor continue sendo esse perfeito vínculo de união, né? E para que esse amor aconteça, precisa de ordem, precisa de pertencimento, precisa de equilíbrio, precisa de ter espaço. E são sobre essas leis que organizam o amor para que o amor possa fluir, né, e vincular todas as pessoas, é que a gente vai conversar aqui nessa parte do interação. Essas leis sistêmicas foram observadas na natureza, são leis naturais, mas elas foram observadas e registradas tanto por Bert Helling quanto por Fernando Freitas. E o que que acontece? Quando a gente observa essas leis dentro do nosso sistema, os nossos relacionamentos familiares, nosso relacionamento com a família de origem, com a família atual, no trabalho, nas amizades, com os nossos irmãos na fé,
tudo isso começa a fluir de modo mais respeitoso, tendo ordem, né? Tendo leveza. Por quê? Porque a gente vai estar respeitando essas leis que garantem o amor. E quando a gente observa essas leis na nossa vida, isso faz com que a gente não fique carregando tanto peso, não fique no meio de tanta confusão, tá? Então vamos observar então a lei do pertencimento. O que que quer dizer essa lei do pertencimento? Ela quer dizer que todo mundo tem direito de pertencer. Simples assim, todo mundo faz parte, né? A pessoa nasceu, existiu, viveu, ela tem um lugar dela, né? Ela pertence. E para que uma pessoa nasça, exista, ela precisou de um pai, de uma mãe, ela precisou de uma família, ela esteve incluída na sociedade, na cultura ali, né? Então, todos pertencem. E quando a gente exclui uma pessoa, quando essa pessoa é esquecida, quando a gente não toma conta, não faz conta dessa pessoa na nossa vida, a gente acaba como que dizendo que essa pessoa não tem lugar nesse sistema. A gente exclui essa pessoa, então aquele lugar fica vazio, fica faltante. Aí eu vou dar um exemplo, né? Imagine uma pessoa que ela sente que ela não pertence à família. Sabe aquele ditado? Ah, eu sou a ovelha negra da família. Eu não faço parte, né? Como que ela se sente excluída. Então, no fim das contas, essa pessoa às vezes passa a vida toda tentando provar o seu valor nos relacionamentos, no trabalho, para poder voltar a pertencer, né? Às vezes até esse movimento de falar, eu sou ovelha negra, eu não faço parte, às vezes até é um mecanismo de defesa, mas no fundo, essa pessoa sofre porque ela se sente desconectada ali do elo da família, né? Daquele vínculo. Aí a Monique vai trazer para gente os bonequinhos, né, Monique, para você ilustrar aí sobre essa lei do pertencimento. A Monique tá aí? Eu acho que ela. Tô sim. Tá. Ah, sim. Aí ela vai ilustrar para gente essa lei nos bonequinhos aí na prática para vocês conseguirem visualizar a importância de respeitar o lugar de cada um, né? Que todos pertencem. Isso. A Sheila deu um exemplo e eu vou trazer um outro exemplo muito comum que acontece. Às vezes vocês conhecem alguém que passou por isso, ou até mesmo vocês já passaram por isso. Então, imagine a cena aqui. Essa é uma mulher e ela teve a primeira gravidez dela. Só que esse bebê não nasceu, ela perdeu o bebê. E aí, ela não fala sobre isso, não fala. E depois, ela é engravida de uma nova criança e essa criança nasce. Qual é o problema da exclusão aqui, dessa lei do pertencimento, quando ela não é respeitada? A próxima criança que nasce, ela é, acompanhem comigo, não precisam responder. O primeiro filho ou o segundo filho? Uhum, ok, muito bem. Porém, essa mulher aqui fala assim: você é a minha primogênita, é a minha primeira filha. E depois vem outras crianças, né? Só que tem alguém que foi excluído. Por mais que essa criança não nasceu, foi registrado na vida. Então, ela tem o direito de pertencer. Quando essa mulher que perdeu o filho espontaneamente ou provocou o aborto, quando ela não conta essa criança como primeiro, depois o segundo e depois o terceiro, essas crianças que vêm depois começam a apresentar sintomas. Qual é o sintoma? São vários. Pode ser que essa menina aqui carregue o peso de ser irmã mais velha, mas ela não é. Carregue uma sensação de falta. Parece que está faltando alguma coisa. É uma sensação.
Ela cresce, vai para a vida com o sentimento de eu não pertenço a esse lugar, tenho vontade de morrer. E aí começa a ter sintoma também na outra criança, porque esse primeiro foi excluído, não foi contado. Então é muito importante quando há aborto contar filho número um, filho número dois, filho número três, para que não tenha sintomas nas próximas gerações. Essa mulher aqui também, quando ela não olha para esse aborto, ela também apresenta sintomas. Ansiedade, depressão, sentimento de culpa. E às vezes ficou lá atrás, ninguém mais tocou no assunto, ela mesma esqueceu, colocou para debaixo do tapete. Mas os sintomas vêm para mostrar, tem algo que precisa ser visto, que precisa ser incluído. Quando ela inclui, quando ela entende, ela olha para isso, os sintomas vão embora. Certo, Sheila? Certo, e é incrível como que os sintomas realmente, né? Como que tira com a mão assim. E por que que é importante, gente? Mais uma vez, né, só para dar ênfase, a gente observar. Por que que a gente está trazendo esse assunto para vocês? Porque a gente precisa fazer essa análise na nossa vida, né? Será que eu estou excluindo alguém? Sabe aquela pessoa que, ai, não gosto nem de falar o nome? Né? Aquela pessoa, ela teve a oportunidade de existir, ou mesmo que ela não existiu vivendo, mas como a Monique trouxe a questão dos abortos ou natimortos, ela teve um impacto ali, a história dela, a existência dela, mesmo que breve, impactou aquela família, né? Então a gente precisa realmente incluir para a gente parar de ficar preso, né? Igual a Monique ilustrou do redemoinho na água ali, daquelas pedras, aqueles troncos ali que vão atrapalhando o nosso fluxo. A gente precisa realmente dar espaço, dar lugar para essas pessoas. A segunda lei sistêmica, quer comentar, Monique? Fique à É, vontade. eu tinha preparado outro exemplo e aí eu esqueci de falar. Então, você falou ali rapidamente, mas eu gosto de ilustrar para fixar bem, né? Até porque vai ficar gravado, isso aqui é tão importante. Você imagina assim, que lá atrás no seu sistema tinha os seus avós. E esse avô aqui, ele não era tão legal. Ele fazia algumas coisas, assim, tinha alguns comportamentos que não eram tão saudáveis. Então, você imagine que ele batia na avó, ou ele era alcoólatra, ou ele era bandido, ou ele era abusador. Pensem aí em muitas coisas. E aí, esse homem ou morreu ou foi embora e ninguém mais fala sobre ele. O que que acontece quando as próximas gerações nascem sem ouvir falar desse homem? Ó, ele está excluído. Ou sem reconhecer que ele tem um lugar nessa família. Então, vamos dizer que a filha dele nasceu dessa relação e ela teve outro filho. E ela casou e teve outro filho, olha só. Essa criança vai crescer e vai se tornar um homem, prestem atenção nas cores, olha lá. Vai se tornar um homem que vai começar a desenvolver as mesmas características desse vô que foi excluído. Os mesmos comportamentos, mesmos vícios, mesmos padrões de repetição doentios. Por quê? Porque se ele foi excluído por uma coisa ruim, vai vir uma geração que vai representar ele através dos comportamentos, para que esse avô seja incluído através da dor. Então, quando eu incluo a pessoa porque ela merece, ela tem direito de pertencer, esses sintomas não precisam acontecer. Se eu excluo isso aqui, vai vir alguém nessa geração e vai repetir as mesmas coisas da pessoa excluída. Ficou claro, Sheila? Sim, bastante claro. Muito obrigado pelo ótimo exemplo. Isso acontece bastante, né? Principalmente hoje nas famílias, pai e mãe, o casal se divorcia.
Aí a mãe começa a falar, né? Ah, não fala naquele traste, que é o pai da criança, né? Não fala naquele traste, não. Aí já vai excluindo o pai, aí a criança já fica fraca na vida, ou como a Monique falou, acaba repetindo os mesmos padrões do pai, e a mãe fala, né? Você tá igual ao seu pai. Aí não sabe por quê, né? Porque não quer incluir, né? Aí acaba gerando essa família disfuncional. Gente, aí tem a segunda lei. A segunda lei é tão importante. Não existe, uma é mais importante que a outra, não. Todas funcionam juntas, todas a gente tem que estar em harmonia e observando todas elas. É como que a gente ficasse sintonizando, sabe? Ah, eu tô obedecendo a lei do pertencimento, eu estou obedecendo a lei da ordem, da hierarquia, que é a segunda lei, ordem e hierarquia. O que que é essa lei do amor quer nos ensinar? Quer nos ensinar que quem veio antes tem precedência. Quem veio antes tem a sua importância. E que os pais dão e os filhos recebem. E quando um filho ele tenta cuidar emocionalmente lá dos pais, isso há uma inversão de papéis, uma inversão de lugar. É como se o filho que era para receber ele sai do lugar dele de pequeno, de filho, e vai lá para o lugar da mãe, né? Ou do vô, ou do pai da mãe dele. E aí ele é como que saiu do lugar dele de força e vai lá para a geração anterior. E aí a pessoa fica sem força. Ela acaba adoecendo, ela fica sem energia de vida. Por quê? Porque os adultos, eles ainda que a gente adulto sinta responsável pelos nossos pais, quando a gente tenta salvar os nossos pais, é como que a gente tivesse paralisando a nossa vida. A gente deixa de construir a nossa vida, deixa de olhar para o futuro, deixa de projetar para frente para poder salvar o passado. E aí é esse lugar, né, faz com que a gente fique fraco na vida. Então é uma postura muito delicada, muitas pessoas têm resistência em obedecer essa lei sistêmica, a lei da ordem, mas quando a gente consegue harmonizar a nossa vida com ela, a nossa vida, a gente vem para o nosso lugar de força. E aí vocês precisam sempre repetir: olha, eu sou pequena, meu pai e minha mãe são grandes. Eles me dão e eu recebo, para tentar trazer a gente de volta para o nosso lugar. Senão a gente fica lá só, né, trabalhando, ajudando, tentando salvar o passado e a nossa vida aqui, a gente fica fora da nossa realidade, do nosso presente e sem energia para contribuir para o futuro. Essa é a lei da ordem e da hierarquia. Quem chegou primeiro, né? Os pais. Quem chegou depois? É a gente. Então a gente é menor e eles são grandes. Tem algum exemplo prático aí para nós, Monique? É. Na lei da hierarquia, para os nossos pais, nós sempre seremos pequenos, mesmo sendo adultos. Então, você imagine que essa menina aqui, ela é adulta, tá? Ela é uma mulher adulta, e aqui tá a mãe dela. Então, a mãe dela tem necessidades emocionais e físicas e precisa de cuidado. Essa filha, ela olha para a mãe, ó, você tá vendo que a filha tá olhando para frente? Frente é futuro, trás é passado. Então ela se vira para a mãe e olha, eu tenho que cuidar da minha mãe, porque ela está com necessidades, ela precisa de mim. Ela não consegue mais se virar sozinha, ela precisa dos meus cuidados. Então, essa menina, essa filha adulta, ela entende que ela precisa sair do lugar dela para cuidar da mãe e ela anda não só uma casa para trás, ela anda duas casas para trás. Só que aqui atrás ela é pequena, olha só, ela fica menor ainda. Então, para ela dar conta disso, como se ela tirasse alguém aqui de trás e subisse numa cadeira e falasse assim: eu sou forte, eu dou conta, eu vou cuidar das necessidades da minha mãe. Só que mesmo assim ela continua sendo pequena, tendo a responsabilidade de alguém muito mais forte que ela. Então ela sai do lugar dela, vai para o lugar da mãe, ou seja, da avó,
para cuidar dessa mãe. Quais são os sintomas? Sobrecarga emocional, porque ela está fazendo um esforço descomunal. Não é natural da vida o filho vir para trás e cuidar dos pais. Aí ela fica com problemas emocionais, ela fica com medo, ela se paralisa e ela sai da vida dela que é aqui no meio, aqui no centro. Qual é o saudável? Qual é o correto? Ela olhar para essa mãe e cuidar da mãe no lugar de filha. Não ela sair daqui e falar, mãe, eu cuido de você no lugar da minha avó, com a força da minha avó, porque só a avó consegue dar conta dessa mãe aqui. Então, ela volta para o lugar dela e cuida da mãe do lugar de filha. Mãe, hoje é dia da senhora ir ao médico. Eu não quero ir em médico. Tudo bem. Não vou mais tomar remédio. Vou jogar tudo no vaso. A filha sabe que se a mãe não tomar o remédio, pode ser que a mãe piore. Mas ela não pode tirar a dignidade da mãe de escolha. Se ela fizer isso, ela está agindo como a avó, mãe da mãe. Aí ela sai do lugar dela. Como que tem que fazer? Mesmo sabendo que a mãe vai prejudicar a saúde dela, ela pode orientar, dar sugestões. Mãe, é melhor que a senhora tome o remédio. Mas se a mãe não quiser, não tem o que faz. É isso, Sheila. Exatamente isso. Exatamente isso. E quando a gente consegue, né, cuidar dos nossos pais, por que é nossa responsabilidade? Por que que às vezes a gente tem resistência com essa lei? Porque dói, né? Parece que você está querendo que seus pais morram. Não é frieza. Mas é porque é muito pesado para a gente ser pai dos nossos pais. Isso é doentio, é uma dinâmica familiar que acontece em muitas casas, mas que adoece a gente de tabela. E quando a gente sai do lugar, nosso lugar de filho, vai para esse lugar aí dos avós, a gente acaba tendo as doenças dos avós, né? Se bobear até as doenças, é porque você está tão preocupado em proteger, em cuidar, que você adoece mais rápido ainda. E é, como eu estava falando, esse lugar de menor, de pequeno, exige muita sabedoria e muita humildade da nossa parte, para a gente ficar no nosso lugar de filho. Mas é um lugar que a gente tem força para dar suporte, para dar bons conselhos, mas tudo com amor e com respeito, sem tirar a dignidade de ninguém. Enfim, né? E quando a gente fica, né, tentando sair do nosso lugar e ocupar o lugar de outra pessoa, é como se a gente estivesse olhando para nossa avó e para o nosso avô e falando, "Ó, eu sei fazer melhor que vocês, né? Eu sei cuidar da minha mãe melhor que vocês, porque vocês não fizeram, vocês não deram educação, vocês não." Aí é uma postura que traz a gente para essa arrogância, para a gente criticar. Então, é algo que tira muito, muito mesmo a nossa força de vida. Então, o melhor lugar é a gente vir para o pequeno. E pequeno, a gente se sente impotente? Parece que sim, né? Porque a gente precisa suportar ouvir o não dos nossos pais, lidar com a teimosia deles de não querer tomar remédio, de não querer, enfim, cuidar da saúde como a gente acha que deve ser. É o que a gente acha, né? Ah, para mim, o melhor se fosse eu no seu lugar, eu faria assim. Mas é a vida deles, é a história deles. Então a gente precisa ter esse profundo respeito mesmo e ficar no nosso lugar que a vida nos deu, né? De presente, tipo, quem chegou primeiro? Foi os nossos pais, nossos avós, então a gente aceita o nosso lugar, que aí a gente vai fluir muito melhor nessa lei da hierarquia, da ordem, né? E a gente aqui sabe, né, que a gente serve o Criador e ele é um Deus de ordem, de arranjo. Então, quanto antes a gente se atentar para essa lei e falar, opa, qual é o meu lugar?
aí a gente vai fluir muito melhor. Interessante que isso não se aplica só na nossa família, não, tá? Isso se aplica no trabalho, isso se aplica nos relacionamentos. Você já viram aquela frase que fala assim: quem sou eu na fila do pão? Já ouviu? Tem gente que fala assim: quem sou eu na fila do pão? É uma frase muito importante, ela ajuda a gente a sintonizar, tipo, opa, eu tô aqui reclamando no trabalho, falando que o patrão não faz isso, que não sei quem tá errado, que não sei quem. Opa, quem sou eu na fila do pão? Deixa eu voltar para o meu lugar, que eu cheguei aqui bem depois. Quando eu cheguei, essa empresa já existia, o patrão já era o chefe, né? E aí, às vezes, eu fico lá numa postura querendo dizer que eu faço melhor. Mas não, às vezes eu tenho um serviço mais humilde ali e é só saber qual é o meu lugarzinho. Então, essa pergunta, esse dito popular, né? Quem sou eu na fila do pão? Ajuda a gente a sintonizar, né? Para a gente saber o nosso lugar aí na ordem das coisas, tanto nos relacionamentos quanto no trabalho, na nossa religião, né? A gente precisa também saber. Às vezes está querendo falar porque o irmão lá no salão tomou uma decisão assim que eu não concordo. Mas ele não estava nessa postura de tomar decisão? Era você que tinha que tomar decisão? Não, então, pô, se você concordar ou não, não vai fazer diferença, né? A gente aceitar o nosso lugar, a gente vai ser mais feliz e menos crítico, que é melhor ainda, né? Menos julgadores. A terceira lei, a lei do equilíbrio entre dar e receber. Olha que lei linda, linda. Essa é uma lei que eu percebo que ela faz com que os relacionamentos sejam saudáveis, quando a gente consegue manter esse equilíbrio de dar e receber. Por quê? Porque é preciso que haja uma troca justa, uma troca constante, para que os relacionamentos continuem firmes, né? Por exemplo, imagine que vocês têm um vizinho. E aí, toda vez que você chega, o vizinho vai lá e te dá uma comidinha que ele fez. Ele te deu um bolo num dia, no outro dia você chega de novo, ele te deu um pano de prato. No outro dia você chega do trabalho, ele te deu uma mistura para você comer aí na janta. No outro dia te deu uma sobremesa. Vai chegar um dia que você não vai mais nem suportar ver esse vizinho. Por quê? Esse vizinho não foi generoso? Mas porque ele fez, e às vezes não deu tempo de você retribuir. Então é como se você ficasse sufocado. Então aí isso é importante nas relações também. A gente, às vezes no casamento, a gente tem a sensação que a gente faz, mas a gente tem que dar espaço para o outro também fazer, né? Senão a gente faz e sufoca o nosso companheiro. E essa lei do equilíbrio é para todas as relações, é relacionamentos de iguais. Porque, assim, tem duas formas do equilíbrio. Tem o equilíbrio na horizontal e tem o equilíbrio na vertical. Na vertical, a gente aprendeu lá, ó, a gente recebe dos pais, os pais dão e a gente recebe. Então, é o equilíbrio assim, a gente recebeu. E já a lei do equilíbrio assim, ó, na horizontal, é essa troca, entendeu? Um faz, outro faz, é como se fosse uma dança, ó. E a gente vai fluindo. E aí a Monique vai trazer alguma ilustração para a gente aí, Monique, por favor. Tudo bem. Como são uma relação entre iguais, então não tem que um chegou primeiro e o outro chegou depois. Os dois chegaram juntos na relação. A Sheila deu um exemplo aí maravilhoso de amizade, e eu vou dar um exemplo de casal. Imagine que os dois chegaram juntos na relação e o homem deu a sua atenção à sua esposa e a esposa deu a atenção ao marido. Só que essa mulher, ela veio de uma casa que ela serve muito bem. E aí ela vai e ela compra um presente para esse homem. E esse homem aprendeu só a receber. E aí ele gostou dessa sensação de ganhar as coisas na mão. E aí essa mulher não dá o tempo que a Sheila falou de esperar a troca e ela vai e compra um perfume. Ai, eu tô vendo que o meu marido precisa de alguma coisa a mais, uma cesta de café da manhã, porque é nosso aniversário de casamento. Aí ela vai e compra uma cesta de café da manhã para ele
e não está tendo a troca, a reciprocidade, o bate-bola, o vai e vem. E essa mulher, ela tem essa necessidade de dar, só que ela fala assim: ah, só eu dou na relação, só eu sirvo na relação, parece que eu estou sozinha. Ao invés dela parar, ela continua. Aí ela faz outro agrado para esse homem, e ela vai lá e faz outro, e faz outro. E ela tem o sentimento de ingratidão e solidão nessa relação. Porque só ela dá. Olha lá o potinho dele, de mimos e de feitos, tá cheio, e o dela tá vazio. Essa relação não tem como ser uma relação equilibrada, porque quem só dá é pai ou mãe, sem esperar nada em troca. Relação de casal e de amizade tem essa troca. Precisa ter para que seja uma relação saudável, para que ninguém sinta que está perdendo, que está se doando demais. Nós temos essa sensação no casamento, mas às vezes a gente aguenta, mas na relação de amizade, essa relação ela não perdura. Então, olhem aí na relação de vocês, uma relação que findou, que fechou ciclo, se você doou demais, se você foi a pessoa que deu vários bolos e lanches e pano de prato, ou se você foi a pessoa que não conseguiu fazer a troca, não teve, não foi recíproco, porque tem essa também. Às vezes a gente acha que eu só doei demais, ou eu fui aquele que só recebeu. Relacionamento entre iguais de adulto precisa ser equilibrado para os dois ficar satisfeitos na relação e nenhum dos dois ir embora. Sheila? Ótimo, muito bom. E vamos agora para a quarta lei? Então, essas três leis que eu falei inicialmente, que a gente falou, é, foi o Bert Helling que registrou essas leis. Como a gente observa, são as leis naturais que, quando a gente está observando essas leis, a gente percebe, se sente mais forte, mais confiante e consegue realmente estar sintonizado, né? Qual é o meu lugar? A gente se ambientaliza ali e consegue fluir melhor na vida e nos relacionamentos. Agora a gente vai observar uma quarta lei, que quem registrou essa lei foi Fernando Freitas. Ela chama tempo e espaço. Olha que interessante. Por que tempo e espaço? Porque imagina a vida como uma caminhada, né? Então, nessa caminhada, a gente está transitando entre o passado, o presente e o futuro. E espaço, isso aí é questão do tempo, né? Passado, presente e futuro. E espaço, que cada um precisa ter o seu espaço, né? Não dá para todo mundo viver juntinho, aglomerado, também não dá para todo mundo ficar totalmente separado. A gente precisa ter uma distância ali em que as coisas ocorram, né? E a gente consiga realmente trocar com as pessoas, mas sem sufocar. E essa lei ajuda a gente a saber disso, né? Será que eu estou atenta à realidade? Ou será que eu estou preso no passado, tentando resolver questões do passado? Eu estou muito ansioso, preocupado com o futuro e estou despercebendo as possibilidades que eu tenho aqui agora, as oportunidades que eu tenho aqui no meu presente. Estou deixando de ter gratidão. Bom, o passado, gente, ele é como essa estrada que tem muitos registros. Ali ficou marcado dores, cicatrizes, ficou marcada a nossa história. E o futuro é uma estrada que a gente ainda está trilhando. E lá no futuro existem infinitas possibilidades. Então, no passado, a gente vê os fatos, né? O que aconteceu, os fatos, o que ficou registrado. E no futuro, é sonho, é esperança, é fé, é infinitas possibilidades de coisas boas que podem acontecer. E aí, a gente precisa se atentar a essa lei para a gente saber: opa, eu estou em que ano? Ah, estou em 2025. Mas como que eu me visto? Será que eu me visto como alguém que vive em 2025?
Eu estou me vestindo como alguém que vive lá em 1800 e bolinha, né? Essa análise ajuda também a gente se situar. É, as escolhas que eu estou fazendo na minha vida está favorecendo ao futuro que eu quero encontrar? Ou eu estou aqui só repetindo o padrão de coisas do meu passado que eu não aceito? Então, é algo que a gente precisa olhar para a gente conseguir se atentar, né, à realidade da nossa vida. E aí, Monique, traz para nós aí exemplos da importância da gente obedecer essa lei do tempo e do espaço. Isso. Quando a gente anda na rua, nós conseguimos observar uma pessoa, qual parte, qual época da vida dela que ela está parada, pelo jeito de andar, pela forma de se vestir ou pelo linguajar dela. Então, você imagine que uma pessoa que ela tá, ó, ao meio, sempre vai ser o centro do nosso campo, sempre vai ser o presente. Então, o passado e o futuro. Essa pessoa, pela fala dela, pelo comportamento dela, se é uma pessoa muito, como que chama aquelas pessoas que têm saudade, saudosista, né? Nostálgica? Nostálgica, isso. Aquela pessoa, mas eu gostava era do meu tempo de criança, quando minha mãe estava viva, lá quando a gente morava no sítio. Ai, que saudade daquele tempo. As conversas dela mostram qual fase da vida ela parou. Ela cresceu, se desenvolveu fisicamente, mas emocionalmente ela continua lá, 1900 e bolinha. Ela pode ter ficado presa nessa linha do tempo por conta de algum trauma, morte de alguém, alguma dor, alguma humilhação, ou mesmo saudade, né, do tempo da infância. Ela está presa lá e ela traz isso na fala e no modo de se vestir também. A gente consegue perceber pessoas que são jovens que se vestem como pessoas de mais idade, ou com a roupa muito fechada, ou pessoas mais velhas que se vestem como adolescentes. A nossa professora sempre falava assim: vai lá na Praça de São Paulo, lá na grande São Paulo, você vai perceber aqueles senhores com rabo de cavalo da época do rock ainda, com aquela blusa lá do Metallica. Qual época da vida que eles estão parados? 1970, foi a época dessas bandas. Então, ou essa pessoa ela tá aqui preocupada com o futuro, com o que vai vir, com prestem atenção. Sheila falou ali sobre esperança. O que que a gente tem esperança que aconteça? Que a gente espera ano após ano que aconteça. Vocês sabem, eu não vou falar. Que aconteça, que vai vir, que vai chegar. Às vezes a gente está aqui pensando no que ainda não aconteceu e se esquecendo de planejar o nosso presente. Vai ser bom só quando eu estiver lá no novo mundo. Só quando vier o paraíso. Ou outras pessoas que têm a crença, vai ser bom só quando eu vou para o céu, namorada lá com Deus, com Jesus Cristo. Mas se esquece do que é importante, que é viver o hoje, que é planejar o nosso presente. O que que eu vou fazer? O que está acontecendo na minha vida agora? Ou se eu estou presa lá atrás, por que que eu estou presa aqui? O que que eu preciso resolver nessa linha do tempo para eu poder vir para cá? Ou por que que eu estou tão preocupada com o futuro que ainda não aconteceu, mas que me impede de viver o hoje? Entende? A vida acontece aqui. Aqui me traz doença e aqui me traz frustração. Aqui eu fico triste, depressão, aqui me traz ansiedade.
Aqui eu consigo estar na realidade e ter paz. É aqui. Sheila? Isso mesmo. Então, o passado, ele merece sim o nosso respeito, a nossa gratidão. E é de onde a gente veio, é de onde foi registrado ali a nossa história, a nossa ancestralidade. Então, tudo isso tem essa precedência, essa importância, tem esse peso. Mas isso não deve prender os nossos passos, não deve deixar a gente ali preso, amarrado. E o futuro, ele precisa sim do nosso compromisso, da gente olhe, né, para ele com esperança, com positividade, mas a gente precisa estar no aqui e agora para a gente conseguir realmente ter forças para conseguir andar para frente com segurança, entende? Com isso, a gente fica em paz com a nossa história que a gente carrega e com a história que a gente está escrevendo. Porque aí aqui no presente a gente consegue olhar e falar, não, como que eu quero estar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Aí a gente consegue traçar essas metas, esses alvos, objetivos. E aí, uma ilustração aqui para vocês, olha, deixa eu achar aqui, compartilhar, como que obedecer essas leis é como se fossem uma dança. Deixa eu achar aqui para te mostrar, aqui, compartilhar. Apareceu aí? Não, né? Apareceu, Monique? Isso, olha. É como se fosse uma dança. Então, cada um precisa saber o seu lugar, saber a sua. Como é que eu vou dizer? O seu lugar, o seu movimento, né? Como que você tem que fluir ali, para que você não saia pisando no pé de ninguém, não saia machucando ninguém, mas com respeito, todo mundo vai dançando, né? Eu queria ter achado, Monique, a revoada, eu acho, o voo das andorinhas, né? Que elas fazem assim, um movimento, uma dança, e elas não se colidem, elas não se batem, não se machucam. Cada uma tem ali o seu espaço. Então é esse fluir, né? Quando a gente consegue realmente respeitar essas leis sistêmicas, a gente vai nesse embalo, vai dançando e todo mundo tem o seu lugar, todo mundo tem o seu espaço, tem seu pertencimento, tem esse equilíbrio e tem esse respeito com o tempo. Então é isso. Mas aí a Monique vai falar para a gente, né, Monique? Sobre a importância que a gente tem que dar à questão dos fatos e interpretações. Porque o que adoece a gente, muitas das vezes, é a nossa narrativa. Conta aí para nós, Monique. É verdade. Você falou ali da dança, sabe o que eu lembrei? Quando tem alguma festinha, a gente vai dançar com uma mulher, mulher com mulher, e aí uma vai conduzir, a outra vai ser conduzida. Quando a mulher tem que conduzir, fica com o corpo todo doído. Vocês já dançaram com outra mulher que você tem que conduzir? Eu normalmente, quando eu vou dançar com outra mulher, eu conduzo. Conduzo bem, mas depois o meu corpo fica doendo, porque não é natural. Não é natural, não é o meu lugar, não é o meu papel, não é onde eu deveria estar. Eu deveria estar sendo conduzida. Aí, quando a gente vai dançar com o nosso parceiro, e aí ele é o que vai conduzir, você dança a noite inteira e não te dói nada. Então, por isso que a gente precisa nos atentar em aonde a gente está, certo? Então, como a Sheila falou, agora é sobre fatos e interpretações. Muitas vezes a gente sofre, o nosso sofrimento vem das interpretações que a gente faz com o que aconteceu com a gente, não dos fatos, né? É o que a gente faz com aquilo que aconteceu com a gente. Quer ver uma coisa? Fato. Meu pai se divorciou da minha mãe. Esse é o fato. Lá no 2004, eles se divorciaram. Qual é a interpretação?
eu fui abandonada. Ou eu e minha mãe e minha irmã fomos abandonadas. O fato, a interpretação, quando ela é carregada de emoção, é isso que cria a prisão emocional na gente. Quantas vezes a gente escutou aqui mesmo no grupo de uma situação que teve o fato, mas o que dói na pessoa é a interpretação que foi criada, a narrativa que foi criada em cima daquele fato. Então, o fato, ele é objetivo. A interpretação que cria a emoção, a crise emocional. Então, os fatos, tem como mudar o fato? Tem como mudar lá o divórcio dos meus pais? Não. O divórcio dos pais de vocês? Não. Isso é um fato, não tem como mudar. Mas a forma como eu escolho olhar pode transformar essa minha visão e a minha vida. Então, é uma escolha. Eu olhar, eu enxergar como um outro olhar. É uma escolha eu trazer uma nova narrativa para essa interpretação. O fato não tem como mudar, o que eu posso mudar é a narrativa, é como eu interpreto o que aconteceu. Então, quando eu me agarro apenas na interpretação, o que que acontece? Lembra lá, a interpretação é aquilo que vem carregado de emoção. Quando eu fico presa nisso, eu conto ano após ano. Ai, meu pai se separou da minha mãe, ele abandonou a gente lá em 2004 e foi muito difícil, isso. Quando eu me agarro nessa interpretação, eu corro o risco de romper o vínculo de amor. Rompo, arrebenta, por conta da interpretação. Agora, quando eu escolho olhar para o fato em si, o divórcio, eu me reconcilio com a realidade e eu tenho força para seguir a vida. Quando eu fico na carregada de emoção, lá na interpretação, eu fico fraca. Quando eu escolho olhar para a realidade como ela é, para o fato, eu tenho força. Olha só, que coisa simples de se analisar. E aí é como a gente olhar com óculos. Presta atenção nesse óculos meu aqui, gente. É um óculos aposentado. Tem como eu enxergar com clareza uma situação? Não, não tem. Eu vou enxergar tudo embaçado, com um monte de ruído. Eu vou contar uma história triste. Não vou, porque a história triste ela tem detalhes. Aí a gente conta aquela história com muitos detalhes, não, porque ele saiu, porque ele tirou todas as roupas do guarda-roupa e quando a gente chegou, abriu o guarda-roupa e estava tudo vazio. Aí minha mãe chorou de um lado, eu chorei do outro. Eu não consigo enxergar a realidade. Agora, quando eu troco a lente, ou eu limpo essa lente, aí eu enxergo com clareza. Se divorciaram. E agora? Vamos lidar com a realidade. Aí eu percebo o que está na minha vida, como eu posso seguir, que eu não preciso romper vínculos. Lembra lá do Rio? A vida flui muito mais quando eu escolho olhar para isso aqui, a minha vida emperra, eu fico presa e fico contando uma historinha triste, ano após ano. Então, quando eu me mantenho nessa narrativa de vítima, o que que é a narrativa de vitimismo?
Não é o que aconteceu, é como eu conto aquilo, com detalhes, aí eu choro, e aí eu revivo a cena, aí eu falo a minha fala, a fala da minha mãe, a fala da minha irmã. Quando eu faço isso, eu perco ou eu ganho força? Isso aí, perco força. Mas quando eu assumo a minha postura adulta diante do que aconteceu, tudo bem. Meu pai foi embora, e agora? O que que a gente vai fazer com isso? É nesse ponto que eu deixo de ser prisioneiro da história e eu viro protagonista da vida. É fácil fazer? Sem ajuda leva tempo, porque a gente fica alimentando essa história triste por muitos anos. Eu parei de contar essa historinha que eu contei para vocês tem 6 anos. Mas eu fazia até a fala da minha mãe. Quando a gente olha para a realidade, a gente ganha força, vigor. É incrível. Mas só com ajuda terapêutica eu consegui. E aí, o vínculo rompido, a gente refez e seguimos a vida como adultos, na realidade. Sheila, espera aí que eu vou marcar você. Pois é, fortes emoções, hein? Eu também contava uma narrativa. A minha narrativa era que eu era mãe dos meus irmãos. Gente, como eu amava falar isso. Ah, porque eu fui mãe dos meus irmãos desde os meus 6 anos. Eu falava, né? Sendo que a realidade é que a minha mãe pediu para eu cuidar dos meus irmãos. Eu só era a irmã mais velha que tinha que cuidar dos meus irmãos. Eu não era mãe dos meus irmãos. Mas aquela narrativa de falar que eu era mãe dos meus irmãos me dava uma importância e eu ainda enchia o peito assim, falava assim: ah, meus irmãos têm mais respeito por mim do que pela minha mãe. Vê se isso é beleza, gente. Mas isso me trouxe, né, me alimentou. Só que é algo que também me adoeceu. Então é muito importante a gente se atentar aos fatos, porque isso traz a cura para a gente. Monique, tem mais, você já falou, né, do outro ponto, né? Agora é comigo? Com Então, você. vamos fazer um exercício bem gostoso para a gente treinar essa visão, né? Ter essa nitidez aí que a Monique falou para a gente, a importância da gente olhar com clareza para a nossa história. Se vocês puderem aí separar papel e caneta. Papel e caneta, a gente vai pegar uma folha de caderno, vai meio que dobrar no meio assim, ou então fazer uma lista no meio. Papel e caneta, pode ser uma folha de caderno ou uma folha de papel A4, para a gente fazer esse exercício. Muito legal. Deixa eu colocar aqui. Olha, todo mundo já está com papel? Não, vamos esperar. A Lília foi buscar. Lidiane, pessoal, coloca um joinha quando tiver com papel e caneta aí, tá? À disposição, para a gente poder começar. Kátia, Flávia, ótimo. Solene, ó, Solene já até dobrou o papel, a bichinha esperta, hein? O Lucas, muito bom. Alessandra, então tá bom. Todo mundo com os papéis, e então vamos lá. O exercício é assim, ó. De um lado, né, vocês dobraram essa folha aí no meio, ou então faz uma lista no meio para dividir. Vai ser duas colunas. Pode ficar à vontade, ou duas colunas. Em um lado vocês vão escrever assim: fatos, fatos. E do outro lado você vai colocar interpretação.
Fatos são os acontecimentos, aquilo que aconteceu, o objetivo, sabe? Aquilo que aconteceu. A Monique deu o fato, né? Meus pais se separaram, se divorciaram. Isso foi um fato. E aí do lado vai colocar a interpretação. Então, eu quero que vocês façam tipo uma linha do tempo, ó, de 0 a 10 anos. De 0 a 10 anos. O que que aconteceu ali que foram fatos na sua vida? Entre os 0 e os 10 anos, o que que você se lembra? Ah, eu morava em tal cidade, morava com os meus pais, não morava com os meus pais, enfim, tudo que for fato, vocês vão descrevendo aí. Do 0 aos 10 anos, o que que vocês se lembram como fato? Conseguiu entender o exercício? É assim, olha, você entre, ó, de 0 a 10 anos, ou seja, desde que você nasceu até 10 anos, o que que você se lembra dessa sua história? Que realmente aconteceu? O que que foi um fato? Ah, eu levei uma surra. Ah, com 10 anos eu tive que trocar de escola e eu gostava muito de estudar numa escola, mas eu tive que ir para outra. Meus pais se mudaram, meus pais se separaram. Ou então eu ganhei uma boneca, eu fui passear em tal lugar, sabe? É anotar ali o que que aconteceu. Vai anotando aí. O que vier na mente, vai anotando. As primeiras coisas que vier na mente, deixa fluir. Vai anotando aí. As primeiras memórias. Ó, tem bastante memória, hein? Que legal. Sheila, e como a gente fica preso, né, nessas interpretações nossas, né? Eu lembro da gente se reunir assim, depois que meu pai saiu de casa, e vinha as amigas da mãe, ai, coitada de você. Daí minha mãe falava, fala para elas como que foi. Aí eu contava, e aí a gente aí elas ficavam com raiva, alimentava aquela raiva na gente. E depois entender que o fato era, meu pai não gostava de conflitos, embate, a gente saiu para ir para a reunião e ele aproveitou a oportunidade, juntou as coisas dele e foi embora, né? Evitou o confronto, uma cena triste, Hum, e esse era o fato. Em hum, cima disso, a gente colocou várias histórias alimentadas por muitas pessoas por muitos anos. isso. É isso aí. E aí? Todo mundo já anotou? Aí agora, do lado dessas histórias aí que vocês colocaram, dessas lembranças que veio, né, de vocês entre 0 e 10 anos, agora vocês vão colocar a narrativa. Vão colocar o que que vocês sentiram com esses eventos aí. O que que veio? Quando você lembra desses fatos, o que que vem na mente? Qual é a sensação que vem no corpo? Qual é a história? Como é que você conta? Qual é o peso que você dá para essa história? Vai anotando aí do lado, na parte de interpretação. Como que você se sentiu? E aí depois vocês vão continuar fazendo esse exercício. Pode continuar anotando aí.
Eu só estou falando para vocês saberem. Essas interpretações são as narrativas que a gente cria, né? Por exemplo, a Monique poderia pensar: meus pais se separaram e a culpa foi minha. Ninguém gosta de mim, por causa de mim que meu pai foi embora. Aí tudo isso vai trazendo dor, peso, tristeza e vai modulando ali as inseguranças da pessoa. O jeito que é, a confiança que ela vai ter nas pessoas, nos homens, no casamento, tudo isso, essas narrativas que a gente vai dando, vai modulando a nossa história, a nossa personalidade, né? Tudo isso. A nossa força na vida, tudo isso vai sofrendo esse impacto. Por isso que a gente precisa estar muito atento e saber separar os fatos das interpretações. E aí eu quero depois, durante a semana, que vocês continuem fazendo esse exercício, agora com outras faixas etárias, sabe? Tipo, dos 10 aos 15, dos 15 ao 20, dos 20 ao 30, e vocês vão começar a perceber as histórias que foram marcando vocês e qual é a interpretação que você foi dando para a história e separar o que que realmente aconteceu, que foi um fato e como que o peso que você deu para essa história, para ver se realmente esse peso condiz com a realidade dos fatos. É esse treinamento que a gente precisa ter, é aprender a usar esse óculos aí limpo, né? Para a gente não ficar contaminado pelo drama, pelo vitimismo, pelo. Ah, entende? É essa maturidade que a gente precisa desenvolver para conseguir separar as coisas e parar de sofrer por coisas que talvez nem faz mais sentido, né? Pronto? Conseguiram escrever as interpretações? Ah, as interpretações são grandes, hein? Aí dá um livro, não dá? Se for escrever tudo que a gente sentiu, olha, aí é que traz as coisas à tona, né? Mas então a gente vai deixar esse bate-papo para saber aí do resultado das interpretações de vocês na parte 2, tá bom? Por agora, para a gente encerrar aqui no nosso tempo, eu convido vocês a refletirem nisso, né? Que a vida, ela nos convida a sempre escolher. Ou você atua como um prisioneiro da sua história, ou você é o protagonista da sua história. Ou você é vítima, ou você é protagonista. Vai depender do quanto a gente está respeitando essas leis sistêmicas que a gente aprendeu hoje, o quanto a gente está olhando os fatos com clareza, né, para a nossa vida e aí a gente precisa abrir mão de, às vezes, se sentir muito culpados, porque na nossa vida, vira e mexe, a gente está lidando ali com alguma culpa, algum remorso, alguma condição assim, ai, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Então, tudo isso aprisiona a gente de uma forma que prende a gente na dor, no sofrimento. E aí, quando a gente passa a ter essa clareza, aí a nossa vida volta para o curso, né? Para aquele curso do rio, volta a fluir com leveza, com pertencimento, né? E aí a gente vai se envolvendo, né? Se relacionando muito melhor com as outras pessoas. Então, é assim que a gente quer trazer, né? Esse ponto para vocês. Esse olhar mais maduro e mais realista da vida. Então, ficamos por aqui. Até a próxima interação.